Acabei de assistir um vídeo que mostra, onde mostra que localizaram o hacker que postou a mensagem. Eu recebi a mensagem, tá? Era 1h27 da manhã, né? Acho que foi de anteontem para ontem. Eu estava acordado ainda e eu escutei barulho de alerta, alerta, alerta. Não é um toque normal de telefone, tanto que era alerta extremo, né? Até vou mostrar aqui o print. Tá? Eu recebi esse alerta. E o pessoal, agora, a última notícia que tem, a mais atualizada, né? Eu não vi isso aqui que acharam o hacker em si. A mídia está dizendo que o alerta falso partiu de 2 contas de agentes de defesa civil do Pará. Então, isso eu vi. Até aí eu vi, né? Agora, a localizar o hacker, eu não vi. Né? Seriam 2 agentes da Defesa Civil de contas do Paraná, porém essas contas, como eu vou mostrar, é uma das coisas que eu vou mostrar, elas só têm acesso local, regional, e mesmo assim foi enviado para o país inteiro. Então, bem estranho, né? Claro que se fosse uma coisa fora do normal, não pense você que eles diriam, tá? Ah, não, realmente, né? Algo diferente aí, uma organização, uma nave-mãe, seres de outra dimensão, qualquer coisa que você imaginar, extraterrestres, né? Seres dentro da montanha lá do Mike Leão, seres em outro local no espaço-tempo, em outra configuração. Não pense você que eles iam falar, tá? Eles iam vir com uma dessas aí mesmo, né? Agentes da Defesa Civil lá do Pará, e daqui a pouco vai aparecer um hacker aí, pode ter certeza. Né? Mesmo que não seja o verdadeiro, vai aparecer. Parece coisa de maluco, mas depois que você assistir essa live aí, você diga se é coisa de maluco, né? Tudo bem. Na verdade, há alguns anos atrás, isso há uns 20 anos atrás, a taxa de pessoas que eram dispostas a questionar, a contestar, era de cerca de 30%, 1/3 das pessoas dispostas. E uma taxa menos ainda, cerca de 10%, era, eu não vou lembrar a fonte, mas eu cheguei a ler um artigo sobre isso há uns 20 anos atrás, tá? Então, assim, vai ter que confiar na minha palavra, né? Eu não vou poder citar essa fonte. Mas eu lembro que era mais ou menos assim, tá? Em torno de 10% que realmente era o divergente ali. Que é isso que a gente faz aqui, é bater de frente, contestar tudo, né? Hoje, no entanto, tá diferente. A gente tem uma massa maior disposta a questionar, porém, pelo fato de que não existe uma conscientização e nenhuma educação nesse sentido, você meio que aprende sozinho, né? Muitas vezes a pessoa então acaba caindo em bolhas de internet e tal, que são enviesadas para alguma direção e na verdade estão ali para mobilizar. É o mesmo sistema dos processos revolucionários que eram feitos na época das revoluções, só que hoje é uma coisa mais situada. Então existem muitos projetos nesse sentido e às vezes a pessoa acaba caindo ali e ela não é educada nesse sentido, em como detectar esse tipo de coisa. E são realmente, essas bolhas, elas são realmente para aprisionar mesmo, né? Então ela te liberta em alguma questão, vamos dizer assim, no sentido que ela chama atenção para um assunto, mas dentro de uma bolha maior, que é o objetivo daquele projeto ali, que a pessoa acaba caindo, né? Então, como não existe uma educação no sentido da pessoa aprender a desenvolver uma capacidade cognitiva para saber o que é fake e o que é verdadeiro, o que acontece muito é que a pessoa ela sai do sistema, vamos dizer assim, ela não acredita mais no sistema, mentalmente, é um processo mental, me refiro. Então ela sai mentalmente do establishment, da narrativa do establishment, só que ela acaba caindo, uma boa parte, um bom percentual dessas pessoas, né, se não a maioria, acaba caindo em bolhas periféricas, imagina isso como, tenta imaginar isso visualmente, e acaba sendo levado para essas narrativas que são igualmente, se não mais, imbecilizantes do que as narrativas oficiais. Tá? Acontece muito, pessoal, despertei, a luz venceu, estão chegando para nos ajudar, estão chegando para nos salvar, né? Ou ainda vão invadir a Terra, estão criando um governo único mundial. Isso realmente vai acontecer, mas não é desse jeito assim, né? Isso é um processo que envolve uma sequência de acontecimentos,
né, para o surgimento de uma tecnocracia. Então isso é um processo que acontece, é um processo tecnológico que acontece. E ao mesmo tempo o ser humano naturalmente ele vai desenvolvendo uma capacidade de perceber as coisas. Ele vai naturalmente, com o passar do tempo, com a soma das experiências da humanidade, e dentro daquela lógica que o gráfico ele vai ficando menor, né? Ele era assim, vamos dizer, o gráfico de percepção da realidade, que é algo que corre paralelo, em linhas paralelas, junto com a tecnologia também, tá? Com o desenvolvimento, porque a tecnologia nada mais é do que a nossa capacidade de interagir com o próprio ambiente em si, né? Utilizando os recursos de acordo com a nossa compreensão da realidade como um todo, através das leis da física, etc. Então você passa da física tradicional, você vai para a física moderna, você vai para a física quântica e por aí vai. Então isso é meio que a nossa mente racional ela começa a evoluir. E ao mesmo tempo a nossa mente subjetiva, que não é objetiva, a nossa mente abstrata também. Então, gradativamente o ser humano começa a ter mais percepção da realidade. Esse é o processo, tá? Que está acontecendo. E aí, à medida que aumenta a nossa capacidade de perceber, entender e conjecturar, né, conforme avança a tecnologia, existe uma contrapartida, que existe um distanciamento tecnológico, existe uma elite oculta, tá? E não só uma elite, mas um percentual das pessoas da sociedade que vive de acordo com esse comando oculto. Ponto. Então, esse outro lado ele opera no sentido de tentar reverter esse processo, esmagar essa percepção que se expande. Eles vão tentando abafar, conter, né? Então, é assim que funciona. Esse é o processo que acontece. E para isso eles começam a ver, né, a testar maneiras, e algumas dessas maneiras eles fazem crescer. Existem agentes para isso, pessoas que fazem isso, e existem pessoas inocentes também que passam a acreditar naquilo e propagar aquelas ideias. Tudo funciona por ressonância. Então, se o que você fala ressoa numa mente, aquela mente ressoa aquilo cresce, mesmo que não seja verdade, mas vai criar uma espécie de percentual das mentes vão ser absorvidas ali. Um exemplo disso, por exemplo, a gente tinha na mentalidade esotérica do final do século XIX a teosofia de Helena Blavatsky, tá? Que nada mais era do que um compilado de crenças orientais, né, que ela absorveu como um filtro e cuspiu da forma que ela conseguiu, né, basicamente. Então, ali ela criou um esoterismo ocidental pautado em conceitos e crenças orientais. Beleza. Nesse processo, ela falou de seres espirituais mais elevados. À medida que a humanidade começou a avançar no sentido da ciência mesmo, ou pelo menos teoricamente, né, a ciência moderna começou a se consolidar, a física moderna, enfim, a gente teve um processo onde ainda havia essa necessidade humana de buscar essas questões, essas respostas transcendentes, e para um percentual considerável da sociedade, as religiões tradicionais não ofereciam respostas, e as pessoas insatisfeitas iam buscar respostas nessas linhas, nessas formas de transmissão que são marginais. Elas não são as principais e nem tradicionais, elas surgiram recentemente, né, trazendo elementos de religiões que não são tradicionais ao Ocidente, são tradicionais no Oriente, e aí fazendo meio que um compilado, uma miscelânea, e aí surgiram outras linhas, tá? Trazendo práticas mediúnicas, começam a surgir outras linhas também. Rituais, ritos ocultistas, antigos também, mesclando com conceitos modernos e refazendo esses conceitos, refazendo esses sistemas de percepção ou de crença, tá?
Quando evolui a humanidade na ciência, então continuando, só fazendo uma introdução aqui para a gente entrar no assunto, a gente vai ter lá, eu já fiz lives bem complexas mostrando ponto a ponto isso que eu estou falando aqui mesmo nesse canal, né, e também no conteúdo fechado nosso. Então, a gente tem ali o surgimento do movimento New Age. O que o New Age faz? Ele pega aqueles seres ascensionados da teosofia, coloca uma roupinha Star Trek neles e vai falar que agora eles são os extraterrestres do bem, né? Ali que estão monitorando a grande fraternidade branca, que vira Confederação Galáctica. É assim que funciona. Tá? Então, a grande fraternidade branca dos mestres ascensionados da Helena Blavatsky vai se tornar a Confederação Galáctica, que passa a ter uma concepção até mesmo política. Isso é usado, assim, é usado descaradamente. Tem canais aqui do YouTube, não vou citar nomes assim, porque o meu objetivo aqui não é nesse momento bater de frente com certas pessoas, né, na internet. Mas que os caras falam isso abertamente, não, porque assim, chegou lá o Trump nos Estados Unidos e ele tá vindo junto com a Federação Galáctica e tal.